Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as vossas cabeças, sobre as pessoas que amamos, sobre as pessoas que não estão aqui, mas nós gostaríamos que estivessem conosco aqui neste santuário. E a nossa oração é para que o Espírito Santo alcance cada uma delas. Passaram um bom Natal? Amém? Infelizmente, nós temos vivido um tempo onde nós esquecemos de que o Natal se comemora o nascimento de Cristo. Nós temos uma festa de aniversário e nós esquecemos do aniversariante. Mas essa é uma igreja viva, que tem como ponto fulcral em suas vidas, como objetivo central, alcançar e obter mais intimidade com o nosso Senhor. Amém? Projetos para o novo ano que se inicia? Muitos. Eu estive aqui na sexta-feira num culto abençoado de oração e foi ministrado uma palavra profunda, viva, eficaz, que mexe com o nosso interior, e falou um pouco sobre a nossa postura, de quem nós devemos ser, quando nós dizemos, eis-me aqui, o que nós somos, o que nós fazemos e para onde vamos. Entendemos, e sobretudo nesse tempo que permeia as festas natalinas e o início, e se aproxima o novo ano que se inicia, cabe-nos também uma reflexão sobre os nossos projetos. O Rodrigo ministrou aqui na sexta-feira um pouco sobre isso, sobre a nossa postura diante de Deus. E eu fui ricamente abençoado, todos aqueles que aqui estavam foram ricamente abençoados. Evidentemente, o último culto de oração do ano, eu não poderia estar ausente, agradecer pelo ano que tivemos como igreja, pelos milagres que Deus realizou aqui em nossa igreja. Me sinto muito honrado por fazer parte deste corpo. Através da oração deste corpo, Deus curou a minha filha, ressuscitou de um leito de morte, de uma palavra de morte, onde os médicos já não acreditavam mais que ela fosse sobreviver. Isso no finalzinho de agosto, e os médicos já não achavam que ela fosse completar os 4 anos de vida, que completou dia 5 de setembro. Então, cabe-nos também uma reflexão sobre o que fizemos do evangelho que nos foi pregado. Um evangelho que Paulo fala de evangelho da cruz, 1 Coríntios. Ele escreve uma igreja grega. Paulo é extremamente amoroso com os gregos, extremamente amoroso. Todas as epístolas paulinas, das 13 epístolas paulinas, nós pegamos as epístolas que ele escreveu aos gregos, ele falou muito de amor, fala de ordem, de decência, enfim, mas fala muito de amor. E muitas delas Paulo estava preso quando escreveu. Cabe-nos uma reflexão do que temos feito desse evangelho que Paulo pregava. Cabe-nos uma reflexão sobre o que desejamos para o nosso futuro, porque eu disse aqui na sexta-feira, quem aqui, como eu, tem o hábito de escrever os projetos para o ano seguinte? Eu tenho. Eu escrevo os meus projetos, meus sonhos, o que eu desejo conquistar, porque ali eu me alimento também daquilo que está escrito. E eu disse também que eu não sonho pequeno, eu quero sonhar alto. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu anuncio, então eu sonho alto. Eu boto ali projetos grandiosos, e quando eu leio o que está escrito, eu me motivo a buscar mais aquele objetivo que eu tracei para a minha vida. Eu só peço a Deus que os meus objetivos estejam absolutamente alinhados com os objetivos de Deus, com os sonhos de Deus para a minha vida. Mas é evidente que o maior projeto que eu traço para a minha vida é o meu relacionamento com Deus, é a minha intimidade com Deus. Então, quando eu coloco lá o número 1 é Deus. O maior projeto da sua vida é Deus.
O maior objetivo da sua vida é Deus. Busque mais. Trace como objetivo de vida para esse próximo ano. Buscar mais intimidade com o Pai. Deus quer te pegar no colo. Deus quer passar as mãos sobre os seus cabelos. Deus quer ter um relacionamento de intimidade contigo. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Outras coisas, outras bênçãos, as bênçãos e os milagres nos alcançarão. Tenha objetivos? Sim. Trace projetos? Sim. Mas sempre, sempre, sempre aos pés da cruz. Eu me recordo de uma passagem em Lucas, capítulo 9, no Evangelho Lucano, Lucas, capítulo 9, verso 62, um certo discípulo chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, estou apaixonado por ti. Eu quero te seguir. Eu quero. O meu objetivo de vida é te seguir, é te servir. Aí Jesus disse para ele assim: calma, vai me seguir? Eu estou fazendo uma releitura, tá, irmãos? Mas os irmãos vão... Vai me seguir? Bora! Agora, mano! Tamo junto. E aí aquele discípulo vira para Jesus e fala assim: Senhor, segura só um pouquinho, que eu vou ali em casa me despedir da minha família. Porque eu tenho um emprego, eu tenho que avisar, pedir para alguém ligar, mandar um WhatsApp lá para a minha empresa, dizendo que eu não vou mais trabalhar. Eu preciso organizar algumas coisas, mas é rapidinho, eu vou ali em casa e depois eu volto. E aí Jesus diz: aquele que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus disse aquilo porque via que aquele jovem estava muito ligado às coisas do mundo. Ele precisava cortar aquele cordão umbilical que ele tinha com o mundo, com as coisas terrenas, com os bens materiais. E é difícil, certamente, romper esse cordão umbilical. Então Jesus diz assim: ó, não olha para trás. Mas ao passo que Jesus diz: olha, não olha para trás, porque se você olhar para trás, se você ficar ligado demais nas coisas do mundo, você não se tornará apto para o reino de Deus. Mas se por um lado Jesus diz para não olhar para trás, a Bíblia diz em Ageu capítulo 1, verso 7, considerai o vosso passado. E não há contradição alguma. Cristo mudou o meu viver. Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história. E quando eu digo que Cristo mudou o meu viver, Ele mudou o meu proceder diário. Ele mudou a forma como eu reajo a uma injusta agressão. Ele mudou a forma como eu reajo a uma ofensa. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. Ele mudou o meu viver nele. Não foi isso que Paulo disse à igreja grega de Corinto, 1 Coríntios capítulo 5, verso 22? Que nós somos nova criatura. Você é outra pessoa. Você foi criado novamente. Agora, o que habita em você não é mais somente o teu espírito. É o Espírito de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Mas Cristo, ao nos dar uma nova vida, Ele considera o nosso passado. E por isso Ele também orienta que você considere o seu passado. E é nesse tempo, e nesse momento de reflexão, porque a homilia, a locução, a catequese desta manhã tem como objetivo medular, central, nos trazer e nos induzir a uma reflexão sobre o nosso passado, mas, sobretudo, para onde pretendemos ir. E, para tanto, eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias e se dirijam ao livro de Atos do Espírito Santo, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos.
mas alguns teólogos chamam de Atos do Espírito Santo, é como se fosse um epíteto, um cognome, um apelido, e que recai muito bem sobre esse livro. E assim que você encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, eu peço então que você se dirija ao capítulo de número 9, e assim que você encontrar o capítulo 9, se dirija ao verso de número 20, e assim que você encontrar o verso de número 20, eu peço gentilmente que você se coloque de pé. É uma passagem muito conhecida, talvez certamente, seguramente, uma das mais conhecidas da história bíblica. Atos, capítulo de número 9, a partir do verso 20, todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados nos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Verso de número 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor meu Pai, Senhor bendito, Senhor de amor, Senhor de misericórdia. Graças te damos. Preenche-nos, ó Pai, com o teu Santo Espírito. Preenche-nos, ó Pai, com o teu Paráclitos. Deus, aqui estamos, cá estamos diante do teu altar, carecidos da tua glória e da tua graça. Deus, em nome de Jesus, derrama unção sobre as nossas vidas. Que o óleo santo, Pai, desça sobre essa igreja de uma forma muito sobrenatural. E que dons espirituais sejam derramados sobre essa igreja, sobre as vidas que aqui estão. Que famílias sejam transformadas nesse lugar, nesta manhã. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Diz o texto bíblico: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados nos principais sacerdotes? Fica por aí. O contexto desta passagem era um homem chamado Saulo, um homem absolutamente douto, inteligente, conhecedor, talvez o homem em toda a história bíblica, o único que possuía 3 nacionalidades distintas, um homem de posses, um homem de uma família de posses, um homem que havia comprado a sua nacionalidade romana, um homem que era um dos judeus da dispersão, criado aos pés de Gamaliel, na Beit Hillel, numa escola, na principal escola religiosa de Jerusalém. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o judeu mais respeitado naquele tempo. Era um douto, era um conhecedor. Um homem, Paulo também, igualmente como os judeus, fora circuncidado. Era um homem da tribo de Benjamim. Era um judeu da dispersão. Era um homem que foi perseguido, que também, por ser judeu, fora perseguido.
mas um homem que se tornara, pela sua religiosidade estéril, o maior de todos os perseguidores dentre os cristãos. Paulo, aqui ainda nesse tempo como Saulo, e Paulo era o nome romanizado de Saulo. Saulo e Paulo é exatamente a mesma coisa. Paulo era apenas o nome mais romanizado. E esse homem, que no momento em Atos 7 diz acerca do martírio de Estevão, e Estevão fora o primeiro mártir do Evangelho, e quando ele foi martirizado, apedrejado até a morte, diz a palavra de Deus que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. E aí nós podemos pensar que Paulo poderia se condoer e poderia ser difícil e dolorido para ele ver um homem sendo apedrejado até a morte e as roupas sendo colocadas aos seus pés, dizendo: olha, a responsabilidade pelo derramar deste sangue está nas suas mãos. Mas Paulo ali demonstra que há maldade em seu coração. A primeira análise que nós fazemos do apóstolo é um homem mau, é um homem de um coração rancoroso. É um homem que o seu coração não procede, não se inclina para o bem. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 9 que Paulo respirava perseguição e morte contra os cristãos. Esse era o desejo dele. Quando Estevão foi morto, Paulo não sentiu remorso, não se condoeu por ver aquele sangue sendo derramado. Ele se sentiu como uma missão cumprida, uma parte da sua missão fora cumprida. Diz a palavra de Deus, e há indícios que após a crucificação de Cristo, após a ressurreição e após a assunção, Paulo fora incluído como membro do Sinédrio, como fariseu. Porque diz em Atos capítulo 26 que Paulo votava contra os cristãos. E se, portanto, se ele votava, ele fazia parte do concílio. E em Jerusalém o concílio era o Sinédrio, era o tribunal dos 70. 35 fariseus, 35 saduceus, mais o sumo sacerdote. Então era bem provável que Paulo integrava o próprio Sinédrio. Era um homem com autoridade, era um homem com poder. Mas acima dele ainda estava o sumo sacerdote. E o que fez Paulo, não satisfeito com a morte de Estevão, ele pediu cartas. Porque naquele momento de perseguição extrema após a assunção de Cristo, e se inicia a dispersão dos cristãos, Paulo diz, olha, muitos cristãos foram para Damasco, foram para a Síria, atravessaram a fronteira. Hoje é difícil atravessar essa fronteira, irmãos. Hoje é difícil. Se alguém pretende, eu sugiro que vá pela Jordânia. Contrata um guia muçulmano depois e atravessa a fronteira da Jordânia com a Síria a pé. É mais seguro do que ir diretamente pelas colinas do Golã. Paulo respirava a morte. E ele votava contra os cristãos. E ele pediu aos sumos sacerdotes, escrevam cartas, me deem autoridade para perseguir os cristãos em todos os lugares. Não só na Síria, mas na Cilícia, na Pérea, em todos os lugares. Na Galácia, na Ásia Menor. E Paulo, de posse, considerando que havia indícios de que o maior aglomerado de cristãos estava na Síria, Paulo foi direto para Damasco. E no caminho de Damasco, de posse daquelas cartas que o autorizavam
aprender a amarrar. Paulo só tinha suprimento para passar alguns dias, mas levava com ele cordas, muitas cordas, porque o objetivo dele, diz a palavra de Deus, era amarrar com cordas os cristãos e depois os levar para Jerusalém, para os sacerdotes em Jerusalém, para que lá fossem condenados à morte. Ainda que os judeus não pudessem condenar à morte. Mas naquele tempo, para os cristãos, tudo podia, toda exceção era possível. Vide o próprio julgamento de Cristo. Quantas falhas no julgamento de Cristo, convocação pela madrugada, julgamento direto pelo Sinédrio antes de passar pelo Tribunal dos Sete, condenado por crimes diversos, sem oitiva de testemunhas, o que a própria lei mosaica não permitia. Convocação do tribunal de exceção, o que a lei não permitia. Julgado fora do Sinédrio. Primeiro ele foi julgado na casa de Caifás, depois ele foi julgado na casa de Anás. Só depois, no terceiro julgamento, ele foi julgado no Sinédrio. Preso durante a madrugada, o que também não era possível. Era um tribunal de exceção. A regra a lei já não valia mais para os cristãos. Contra os cristãos tudo era possível. E Paulo foi conduzindo, carregando com ele aquelas cordas para prender e amarrar os cristãos na Síria. Então, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Deus. E aí aquele homem que se tornara o maior perseguidor do Evangelho, dos cristãos, se transforma então, do dia para a noite, no maior pregador do Evangelho. Porque Cristo muda o nosso viver. E mudar o nosso viver não é mudar a nossa vida. Hoje é o nosso proceder diário. Você está entendendo que muitas vezes a gente, entreguei a minha vida para Cristo e continuo agindo da mesma forma como nós agíamos antes? Não pode. Aonde está a mudança em nossas vidas? Aonde está a mudança do nosso proceder? Aonde está a mudança do nosso viver? Eu continuo com as mesmas atitudes que eu continuava antes. E a Bíblia diz que quando eu sou pleno, cheio do Espírito Santo de Deus, em mim há frutos desse Espírito, da presença desse Espírito. Então não adianta, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas eu não tenho mansidão, domínio próprio, amor, temperança, equilíbrio, fidelidade. Onde está a mudança do meu viver? Mas certamente aqueles homens estavam estupefados, estranhando a pregação do apóstolo. Diz a palavra de Deus, irmãos. E o próprio Paulo relata isso. Quando ele escreve à igreja da Galácia, ele diz, olha, naquele momento da minha conversão, quando eu caí daquele cavalo, eu ainda estava meio estupefado com o que estava acontecendo, e logo depois que Ananias impôs as mãos sobre a minha vida, e eu pude voltar a ver, e eu fui batizado nas águas, antes de pregar o Evangelho, eu me retirei. Paulo diz isso à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 1, a partir do verso de número 11, e ele diz que ele foi para a Península Arábica, para a região da Arábia. A Bíblia não diz exatamente em que lugar, mas certamente algum lugar próximo de Damasco. E ele ficou recluso. E aí Paulo diz assim, porque esse evangelho que eu prego, homem nenhum me ensinou. Me foi revelado por Jesus Cristo. Eu não sei ainda qual foi a experiência que Paulo teve com Cristo na Península Arábica. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas Paulo sozinho naquele lugar, depois ainda de ficar meio confuso com a sua conversão, com o que aconteceu, ele fica recluso e ali ele tem uma experiência divinal.
E passados alguns dias, ele volta. Alguns teólogos dizem que foram um período de 3 anos. Eu não creio, porque a Bíblia diz que ele passou 3 anos em Damasco. Então ele teria que passar todo o tempo. O próprio Paulo diz que passou ali 3 anos. Enfim, não sabemos o tempo, a Bíblia não descreve o tempo, mas em algum momento Paulo teve uma experiência de ensino, de esclarecimento. Olha, agora eu te chamei. Mas é muito interessante que quando Deus se revela a Ananias e fala assim, Ananias, agora você vai lá, naquela rua chamada à direita, na casa de um homem chamado Judas. E lá dentro da casa de Judas você vai encontrar um homem chamado Saulo. E ele está cego. E você vai impor as mãos sobre ele e vai curá-lo pelo meu poder que há em ti. E aí o que Ananias diz? Senhor, não vou não. O senhor deve estar se confundindo. Porque o que eu tenho ouvido falar desse tal de Saulo, Senhor, não é nada bom. Não é nada bom. É um perseguidor dos cristãos. Não, mas, Ananias, vai lá, porque esse Saulo, eu quero ele para mim. Eu vou cuidar dele. Ele perseguiu, agora vai ser perseguido. Ele fez a igreja sofrer, agora vai sofrer também. Mas eu quero ele para pregar o evangelho a toda criatura. Eu digo toda criatura porque a Bíblia diz, Paulo é o apóstolo dos gentios, mas a Bíblia diz que nesse momento Deus fala com Ananias, eu quero Paulo como um pregador do evangelho aos judeus e aos gentios, ou seja, toda criatura. O chamado do apóstolo Paulo não era exclusivamente aos gentios, era também aos judeus. E Ananias vai naquele lugar meio relutante, e a primeira coisa que Ananias fala com Paulo é, e aí, irmão? Chama de irmão. Ele olha o maior perseguidor do evangelho, eu não sei se por medo, fala assim, mano, tamo junto, sou seu brother. Já impõe as mãos aqui, ó, vou te curar. Você entende que foi algo absolutamente miraculoso, mas também difícil para Ananias, ao enxergar aquele homem e abençoar um inimigo, um perseguidor. E Ananias foi, impôs as mãos sobre ele. Paulo foi divinamente curado. Posteriormente foi batizado nas águas, também por Ananias. Depois disso, recluso, passou algum tempo na Península Arábica e voltou para pregar o Evangelho de Cristo dentro das sinagogas. Fora Jerusalém, nesse tempo, Damasco era a única cidade, pelo menos que a Bíblia relata, que tinha mais de uma sinagoga. A Bíblia diz sinagogas no plural. Tinham muitas sinagogas, ou algumas sinagogas. E Paulo, como judeu, tinha autoridade para entrar na sinagoga como fariseu. Evidentemente que naquele momento Paulo já tinha até perdido o emprego. Porque Paulo recebia. Paulo recebia, como membro do Sinédrio, Paulo estava sendo sustentado pelos fariseus, pelo Sinédrio, para perseguir os judeus. Paulo estava sendo financiado para perseguir os cristãos, evidentemente. E ali, Paulo começa a pregar o Evangelho. E aí, os judeus dizem, mas peraí, esse aí não é o mesmo, fisicamente parece, não é o mesmo que veio para cá só para perseguir os cristãos, amarrar e levar de volta para Jerusalém? Qual é a mudança do nosso proceder diário? Às vezes as pessoas estão lá no mundo, entregam suas vidas a Cristo e se convertem.
E isso é absolutamente incrível. Entregam sua vida a Cristo. E a pessoa era um músico que tocava no bar. Tocava no barzinho lá toda noite. Era a profissão dele, bênção. Está lá tocando no barzinho. E aí se converte. Aí vem para a igreja e fica sentado. Não, agora eu tenho uma nova vida. A pessoa saía todos os dias. À noite. O jovem saía todos os dias. De segunda a segunda, encontrava um lugar. O jovem é esperto, né? Consegue achar um lugar para sair numa segunda-feira à noite. Ele vai achar. E ele roda a cidade, ele acha. Ele sabe todos os points. E aí, ele entrega a vida para Cristo. Ele para de sair. E aí ele vem na igreja só aos domingos, de manhã. Porque agora ele não tem tempo. Então ele tinha muito tempo para o mundo, mas não tem tempo para Cristo. Porque ele é uma nova vida. Ele é uma nova criatura. Considera o seu passado. Cristo considera o seu passado. Paulo levou o quê em suas mãos para Damasco? O que Paulo tinha em suas mãos? Cordas. Aquelas mesmas cordas que Paulo levou para Damasco foram as mesmas cordas que permitiram que ele fosse levado para fora do muro, preso num cesto. Era o que Paulo tinha em suas mãos. Usa o que você tem nas suas mãos para abençoar vidas, queridos. Usa o que você tem nas suas mãos para mostrar que você é uma nova criatura. Que você teve, de fato, a sua vida transformada. Então, aquelas mesmas cordas, aquele mesmo talento que Paulo usava no passado, ele continua usando no futuro. Ele continuava usando. Porque era a forma que ele tinha para abençoar vidas. Então, as mesmas cordas que fizeram que permitiam que Paulo prendesse e amarrasse os cristãos, eram as mesmas cordas que salvaram a vida do apóstolo. Um homem transformado. Agora, como é possível? A conversão do apóstolo Paulo foi no ano 31 da era cristã. E aí Paulo vai para a Arábia, e ali, de alguma forma, a Bíblia não relata como, o único relato que nós temos é o que está descrito em a igreja da Galácia, e Paulo diz, olha, quem me revelou, quem me ensinou, não foi o homem, me foi revelado por Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ali nós começamos a compreender como foi o chamado de Paulo. Porque Paulo podia ler a Bíblia, queridos. A Bíblia não existia. Paulo tinha os rolos do Antigo Testamento. E começou a entender que o Antigo Testamento apontava, era a Bíblia, apontava para um Redentor. Mas nenhuma epístola existia, nenhum texto, nenhum evangelho havia sido escrito. A primeira epístola escrita foi a epístola de Tiago, foi escrita no ano 33. Paulo se converteu no ano 31. Paulo pouco sabia do proceder diário do evangelho, de como agir. Mas ele entendeu que Cristo mudou o viver dele. E ele precisava pregar, urgentemente anunciar esse Cristo que transforma a nossa história. É uma urgência. A Bíblia diz que os campos já branquejam para a ceifa. As pessoas estão morrendo e a gente está dormindo espiritualmente. Dormindo. A Bíblia diz que Paulo foi retirado com um cesto da cidade de Damasco de noite. No momento em que as pessoas estavam dormindo, a Bíblia diz que todas as portas estavam fechadas, vigiadas 24 horas por dia, diz a palavra de Deus. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Efésios capítulo 5, verso 14, diz, desperta, ó tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. De noite, de madrugada, Cristo é luz. As pessoas estão dormindo. Você na sua casa vai estar dormindo, vai ter gente orando por você. Compreende isso? Compreende o que é ser igreja? Compreende quando nós estávamos aqui na sexta-feira no culto de oração? Essa igreja estava orando por você que não estava aqui, pela sua casa, pela sua família. Compreende o que é ser igreja e a urgência do Evangelho? Que nós precisamos que a nossa vida seja de fato transformada. Eu me lembro de uma história bíblica, também em Atos capítulo 20, de um jovem chamado Eutico. Você se lembra de um jovem chamado Eutico? Paulo estava na sua terceira viagem missionária, subindo em direção à massa continental europeia, antes de atravessar a fronteira com a Europa, saindo da Ásia Menor. A última cidade era Troade, que era a cidade, inclusive, de Lucas, onde Paulo conheceu Lucas durante a segunda viagem missionária. E na terceira viagem missionária, antes de Paulo atravessar a fronteira, ele falou assim, olha, era um domingo. Ele falou assim, eu vou pregar o evangelho aqui antes de atravessar a fronteira. Mas era um domingo, dia de ceia. E Paulo se estendeu e foi pregando o evangelho até meia-noite. Avançou um pouquinho da hora. São umas 6 horas de pregação. Posso pregar 6 horas, irmãos? Jesus amado. Não sou Paulo. E aí, do terceiro andar, guarda, terceiro andar, porque era a terceira viagem missionária de Paulo, do terceiro andar, aquele jovem, Eutico, na janela, adormeceu e caiu. Por que ele adormeceu? Há muitas teorias, irmãos, mas diz assim, ali dentro daquele lugar, um lugar fechado, com muitas lamparinas, e as lamparinas eram acesas como? Se mantinham acesas como? Através do azeite, do óleo, e aquele óleo provocava uma fumaça, e a fumaça procura um lugar de saída. A fumaça sobe e vai procurar o lugar mais alto, a saída mais próxima. E a saída era a única janela, a única conjectura minha, tá, irmãos? Procurando aquela janela. E Eutico estava ali, sentado na janela. Ele olhou... CO2. Gás carbônico. E ele começava a olhar para Paulo, assim, pô, pregação boa. Legal. Mas aí, do outro lado, ele olhava assim para a janela, assim... Galera jogando uma peladinha lá fora. Pô. Não, Paulo é bacana. Umas peladinha. Olhava para Paulo. Olhou lá embaixo, viu na praça ali a paquerinha dele. Pronto. E agora? Aí, perde o interesse na pregação do evangelho. Aquela fumaça passando pela janela. Na frente dele, começa a ficar sonolento. Dorme e morre. Compreende o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes a nossa sonolência em relação às nossas atitudes, em relação ao nosso proceder diário, nos conduz à nossa morte espiritual? É isso que diz a Bíblia. Era durante a noite, talvez o próprio Paulo estivesse dormindo, quando os discípulos chegaram lá, Saulo, acorda, vamos fugir. Talvez o próprio Paulo tivesse... Não, mas espera aí, eu preciso descansar. Mas diz a palavra de Deus, vamos ler novamente. A partir do verso de número 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Mashiach, Jesus é o Messias. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite
e, colocando num cesto, desceram pela muralha. É muito interessante, porque Paulo acabava de se converter. Se converteu alguns dias atrás, já estava cheio de discípulos. Discípulos que estavam arriscando a sua própria vida. Compreende o que o Evangelho faz conosco? Compreende também o que é ser igreja? A Bíblia diz que a falta de conhecimento gera morte. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Já leram esse capítulo todo? É para quem essa mensagem? Pastores. Continuando o verso: porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Primeira vez que eu entrei na igreja de Nova Vida, há 18 anos atrás, primeira vez, estava chegando ao Rio de Janeiro, e aí, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, conheci Priscila, minha esposa. Primeira pessoa, praticamente, que eu conheci no Rio de Janeiro foi a Priscila. Logo ela deu em cima de mim, brincadeira, irmãos. Falo isso porque ela não está aqui. Não está não, né? E aí, ela me disse, olha, eu sou crente. Eu conheço uma igreja boa para você ir. E aí eu falei, aonde? Porque eu perguntei para ela, né? Eu estava chegando no Rio de Janeiro, a minha igreja não tinha igreja aqui, né? Porque eu era de uma associação missionária pequena, e não tinha aqui, correspondência aqui no Rio de Janeiro. Ela falou, Igreja Nova Vida. Quando eu entrei na Igreja Nova Vida, quem estava pregando? Bispo Martim Lutero. Nunca mais saí da Igreja Nova Vida. Essa igreja não rejeita o conhecimento. Essa igreja é firme na rocha, porque não rejeita o conhecimento. E é isso que transforma a nossa realidade, queridos. Sem conhecimento do Deus que nós servimos, é impossível adorar o Deus que servimos. Mas diz a palavra de Deus, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto. Cesto é onde se coloca o pão. O pão, o alimento. Onde se colocava a palavra. Só que aqueles discípulos falaram assim, olha, nós estamos alimentados. Agora é hora de a gente agir com o alimento que recebemos. Recebemos o alimento através desse cesto, agora vamos usar esse cesto para praticar as obras que Cristo nos orienta a fazer. Foi o mesmo cesto. Me recordo de uma passagem em João capítulo 6, quando Jesus Cristo diz assim, eu sou o pão da vida. Quem vem após mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Conhece essa passagem? Como é que se começa essa passagem? Cristo transforma, faz a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, e ali sobram 12 cestos. E aí as pessoas, e muita gente seguindo Jesus, acompanhando ali os ensinamentos de Cristo, muita gente. E aí Cristo faz o milagre da multiplicação, um grande milagre. Quando acabou, na manhã seguinte, os apóstolos saíram de barco, não viram Cristo, e saíram de barco para o outro lado da margem. Eles estavam próximo a Tábega, em Tiberíades, e atravessaram para o outro lado. As pessoas pensam que o outro lado é a Jordânia. Não era. Não era Decápolis, nesse momento não era. O outro lado era uma cidade próxima dali. Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus morava. A Bíblia não diz por que os discípulos não encontraram Jesus e foram para Cafarnaum, mas há que conjecturar. Os discípulos, os apóstolos, sabiam que Cristo morava em Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum. Filipe morava em Cafarnaum. André morava em Cafarnaum. Então era natural que quando eles não acharam Cristo, quando raiou o dia, eles pegassem o barco e saíssem para Cafarnaum para encontrar Jesus. Os demais discípulos, mais lentos, mais vagarosos,
um pouco ainda sonolentos com aquela mensagem, ou então pelo excesso de pão e peixe que comeram, estava todo mundo meio com soninho ainda, acordaram ainda com a barriga cheia, não tem mais discípulo, os apóstolos já foram embora, Jesus também não está aqui. Mas aquele barquinho ali, a Bíblia diz que tinha um barquinho. Esse é o barquinho de Jesus. O barquinho de Jesus ficou do lado de cá, em Tiberíades. Naquele tempo, Tiberíades era uma cidade maior, Cafarnaum era uma cidade maior. Hoje é o oposto. Cafarnaum é um vilarejo. Tiberíades é a maior cidade do norte, pelo menos do nordeste de Israel. E aí aqueles discípulos que acordaram por último falaram assim, vamos pegar esse barquinho e vamos lá, porque Jesus deve estar lá. Procuraram em tudo, não acharam, atravessaram, voltaram para Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, encontraram quem? Jesus. E eu falei assim, caraca, Senhor, não tinha mais barco. Como é que o Senhor atravessou? Cristo desconversou, não sei porquê. Cristo desconversou e disse assim, olha, na verdade, vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, Cristo disse. Vocês vieram atrás de mim porque eu fiz a multiplicação dos pães. Vocês querem é comida. E aí Cristo diz assim, olha, vocês estão trabalhando, buscando trabalho por coisas efêmeras, por coisas passageiras. Por um alimento que vai saciar a sua fome aqui, mas depois você vai voltar a ter fome. Vocês precisam trabalhar para a obra de Deus. E aí aqueles discípulos ali perguntaram, mas Senhor, então como devemos realizar, como devemos fazer a obra de Deus? O que devemos fazer para conseguir realizar a obra de Deus? Aí Cristo diz, em verdade vos digo, creiais em mim. Essa é a obra de Deus, que creiais em mim. Esse é o Evangelho. Aí os discípulos perguntam assim, mas peraí, Senhor, está meio confuso. Porque a Bíblia diz que a obra de Deus que Moisés fez era derramar o alimento, o maná no deserto. E aí Cristo diz, vocês não estão entendendo nada. O maná não foi Moisés que deu, seus cabeçudos. Foi o meu Pai que está nos céus. Cabeçudo não foi só Jesus que disse. Moisés, quando desceu o monte e encontrou ali um bezerro de ouro, Deus já tinha dito assim, olha, desce, que eis que o seu povo se corrompeu. Eis que é um povo de dura cerviz. É que Deus tem as palavras certas, no momento certo. O que é dura cerviz, irmãos? O povo cabeçudo. E aí quando chegou ali na Galileia, ele falou, Senhor, Moisés fez uma outra obra. Não foi Moisés, foi meu pai. Tá bom, mas e agora? Aí Cristo diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vier após mim jamais terá fome. Compreendem onde está o nosso alimento? O nosso alimento é Cristo. A nossa verdade é Cristo. O nosso caminho é Cristo. A nossa luz é Cristo. Vou continuar no mesmo verso. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o desceram pela muralha. Isso é algo muito incrível, porque de um lado da corda tem alguém que sustenta, e do outro lado da corda tem alguém que está sendo sustentado. Vocês concordam comigo? Normalmente quem sustenta é o líder, é o pastor, é o homem que tem mais maturidade na fé, é o irmão que tem mais tempo de evangelho. E do outro lado está o neófito, o recém-convertido, o homem da vida
da roda gigante, que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, tem a vida cíclica no Evangelho. Mas aqui não. Aqui diz que os discípulos estavam sustentando o seu pastor. Porque entenderam que tem hora, irmãos, que a gente precisa dedicar um pouco das nossas orações aos nossos líderes, aos nossos pastores. A gente precisa cuidar deles. Não é só a gente. Se nós estamos nessa corda chamada igreja, tem dois lados. Se a gente está sendo sustentado pela pregação do Evangelho há tantos anos nessa igreja, tem alguém que está pregando o Evangelho. Tem alguém que está sendo o agente de transformação de nossas vidas. Tem alguém que está se dedicando a nos ensinar o Evangelho. Tem alguém que está dobrando os joelhos para orar pela nossa casa. Não é inversão de papéis, mas a gente precisa também dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa liderança. E eu me sinto absolutamente tranquilo para dizer isso, sobretudo porque o nosso pastor não está aqui hoje, o pastor Alexandre Gama, hoje nós temos o pastor Walter, mas o anjo da igreja não está aqui. Mas a gente precisa sustentar as nossas lideranças. Pastor Walter foi regente de igreja, assim como o pastor Gama foi regente de igreja. Sabe o quão difícil, eu também fui. Sabe o quão difícil é conduzir um rebanho? E a Bíblia diz, esse ensino de Zacarias é tão significativo, Zacarias 14, que o próprio Senhor Jesus repetiu ele em Mateus 26. Ferirei o pastor e as ovelhas dispersar-se-ão. Entende? Que a gente precisa guardar o nosso pastor também pelo nosso próprio bem. Tem hora que a gente precisa sustentar o nosso pastor em oração, os nossos pastores, as nossas lideranças, nos ministérios que exercemos, que ocupamos, que nós também temos essa responsabilidade de segurar a corda e não soltar a corda. Porque tem hora que a corda vai pesar. Tem hora que a corda vai pesar. E tem hora que somos poucos. Geração Vida. Geração Vida, queridos. Como tem carência de professor no Geração Vida. É muita carência. São poucos. A corda está pesando. Daqui a pouco as nossas crianças não têm mais com quem ficar, porque a corda está pesada para poucos. Se a gente começar a dividir, a trabalhar mais e entender que nós somos igreja, estamos nessa corda, tem hora que a gente vai precisar ser resgatado, mas tem hora que a gente pode resgatar também. E entender que do outro lado da muralha também tem vida. E entender que quando Paulo foi levado para fora da muralha, lá fora ele também pregou o Evangelho. Não é só aqui dentro. Eu imagino, Paulo era um homem absolutamente corajoso, mas então eu vou tirar da figura de Paulo, mas imagina se fosse outra pessoa. Imagina como estava Jerusalém ao saber que Paulo, com o dinheiro do Sinédrio, se converteu e estava pregando o Evangelho na Síria. Em Jerusalém, se Paulo aparecesse em Jerusalém, estava morto. Aí as pessoas tiram ele das muralhas de Damasco, ou seja, da proteção da igreja, botam ele do lado de fora da cidade e falam, vai voar, meu filho. Eu imagino Paulo assim, caraca, e agora, meu irmão? Vou para onde? Paulo foi para todo lugar. A partir dali, Paulo voltou a Jerusalém, depois começou as viagens missionárias. Uma quarta viagem missionária que não teve retorno. Quantas pessoas foram salvas através da pregação de Paulo, porque alguém conduziu Paulo para fora das muralhas da cidade. A vida. Fora das muralhas da cidade. Mas tem missão lá fora. Tem missão. Vamos ficar de pé.
Eu quero orar pela sua vida. Eu vou pedir auxílio aqui do Ministério de Louvor. Momento que a gente precisa, depois de todo o alimento. As pregações aqui não são vazias. Não são vazias, queridos. Eu não me constranjo em dizer isso. As pregações dessa igreja não são vazias. Aqui você é alimentado. Você pode continuar aqui ou você pode sair dessa igreja, mas é fato que aqui você está sendo alimentado. Ninguém vai te prender aqui, ninguém vai te empurrar para fora, ninguém. Sim, a decisão é sua. Mas saiba que aqui você está sendo alimentado. Tem hora que aqueles discípulos de Paulo dobravam os joelhos pedindo: Deus, protege Paulo, protege, guarda ele. Mas eu vejo também em Êxodo capítulo 14, quando os judeus saindo do Egito se deparam com o Mar Vermelho. De um lado o forte, do outro lado a muralha, em frente o Mar Vermelho, atrás tem um exército de Faraó. Aí os judeus dizem: vamos orar. O outro diz: não, vamos nos matar. Aí o outro grupo diz: não, vamos voltar e vamos pedir misericórdia ao Faraó. Então os grupos se dividiram. Alguns queriam se suicidar no mar. Alguns queriam se matar à espada. Alguns queriam voltar e pedir perdão para o Faraó, porque eles estavam encurralados, não tinham saída. Alguns queriam lutar. Alguns disseram: não, vamos lutar. Outros disseram: não adianta lutar, porque se fosse para lutar a gente teria lutado lá. Deus já nos libertou daquele cativeiro. Vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar, porque Deus há de fazer um milagre. E aí o povo então começou a dobrar os joelhos e orar a Deus. E aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que esse povo está fazendo? O exército de Faraó está chegando aí e vocês estão com o joelho dobrado orando. Filho, marcha. Marcha. Diga ao povo que marche. Tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora para marchar. O inimigo está chegando nas suas costas. E eu não vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Querido, marcha. Deus te deu perna, vai marchar. Depois você ora agradecendo, mas marcha. Essa atitude que Deus precisa, Deus quer ver em nós, nesse ano de 2020. O nosso proceder diário. Deus transformou a nossa vida. E ao transformar a nossa vida por consentâneo, por conseguinte, como ato contínuo, Ele transforma o nosso proceder diário, o nosso viver, a forma como agimos no dia a dia. Não somos os mesmos, não queremos ser os mesmos. E não admitimos resquícios daquele eu do passado. Eu sou nova criatura. Somos novas criaturas. Vamos louvar a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Louve, igreja. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão.
Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que sente, Pai, um coração que vive intimidade contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre as nossas vidas esse amor, Pai, que nós possamos sentir. Nós somos nova criatura, Pai. Nós temos um novo viver, Deus, um novo proceder diário, Pai. Agora é diferente. Cristo Sim, Deus. ama toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Deus, sou nova criatura. Fala com Deus. Deus, eu sou nova criatura. Obrigado, Deus. Graças te damos por isso, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor mudou o meu viver. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor transformou o meu proceder diário. Graças te damos, ó Pai, porque em mim brotam frutos do Espírito. Porque de mim brota a mansidão, porque de mim brota domínio próprio, porque de mim brota a fidelidade, porque de mim brota o amor. Deus, em nome de Jesus, graças te damos por isso, ó Pai. Deus, para os nossos projetos de 2020, já selamos desde já, Pai. Neste último culto de domingo pela manhã do ano de 2019, nós selamos nos céus as nossas vitórias no ano de 2020. Deus, nós selamos a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e que cada um dos nossos sonhos e projetos estejam aliançados aos teus sonhos para as nossas vidas, sejam de fato os teus próprios sonhos para as nossas vidas. Graças te damos por isso, ó Pai. Continua com os olhos fechados. Eu quero saber se há alguém aqui que nos visita hoje e que deseja entregar a sua vida a Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e deseja fazê-lo nesta manhã, se você deseja mudar o seu proceder diário, se você deseja que Cristo mude o seu viver, levante a sua mão bem alto, para que eu possa ver. Eu vou fazer apenas mais uma vez essa pergunta. Se você deseja mudar o seu proceder diário, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos em família, somos todos já entregamos as nossas vidas a Cristo. Cristo tem mudado o nosso proceder diário a cada dia. Continue com os olhos fechados. Agora eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, como pregador da Tua Palavra, te peço pelas Tuas misericórdias, que sejam derramadas sobre essa igreja, sobre cada vida, cada uma das vidas que aqui se faz presente, Pai. Uma unção sobre medida, Deus. Qualifica cada um deles, Pai, para anunciar e pregar o Teu Evangelho fora das muralhas de Damasco. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mude o nosso proceder diário, não somente dentro das quatro paredes deste templo, mas lá fora. Graças te damos por isso, ó Pai. Derrama sobre essa igreja o vento do Teu Espírito. Sopra, Pai, o vento do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que dons espirituais sejam derramados sobre este local, Pai. Que nós possamos ver línguas confessando o Teu santo nome, Pai. Joelhos se dobrando perante o Teu altar, Deus. Graças te damos por isso, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, numa oração que nós todos fazemos como igreja, intercedemos aqui, Pai, pela vida dos enfermos, pela vida da Helena, pela vida da pequena Helena naquele hospital, pela vida da Giovana. Deus, em nome de Jesus, pela vida inteira da família da Giovana, fortalece cada um deles, Pai. É uma família que tem sobrenome fortes, Pai. Eles são fortes, eles são fortaleza em Ti, Pai. Abençoa a Maria das Graças, abençoa a Luísa, mãe, abençoa a Adriana, avó, abençoa cada um deles, Pai. Cuida deles naquele hospital, Pai. Em nome de Jesus, quando é necessário o milagre, Pai, e nesse momento entendemos, Pai, que o milagre se faz necessário. Diz a Tua palavra que o Senhor é um Deus que não conhece o impossível, Pai. Então, aos olhos humanos,
é um grande milagre, mas para ti é um estalar de dedos, ó Pai. Então, Pai, o Senhor que não conhece o impossível, Pai, entra com provisão naquele hospital, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos aqui de uma forma muito especial também pela saúde da Dona Diva, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos a Dona Diva no teu altar mais uma vez. Tira toda a enfermidade, arranca todo o linfoma. Deus, em nome de Jesus, tu és o médico dos médicos. As nossas mãos espirituais estão impostas sobre a vida dela. Deus, essa igreja clama, essa igreja ora e entende que chegou o momento do teu milagre, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós temos visto que o Senhor tem usado o avançar da medicina, o Senhor tem tem usado os melhores médicos, o avanço dos medicamentos. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças por isso. Mas chegou a hora do teu milagre, nós entendemos, ó Pai. Então basta uma palavra tua, Pai. Basta uma palavra tua, porque essa igreja profetiza pela chegada dos milagres de Deus sobre esta casa, Pai, sobre as vidas que aqui estão. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado, aplauda bem forte ao Senhor. Deus te abençoe ricamente. Pode tomar o seu assento.